Graças a paz, igreja. Como é bom estar mais um domingo na casa de Deus, podendo louvar e engrandecer o nome dele. Como é bom, porque mesmo em meio às dificuldades, Deus tem nos sustentado, tem nos guiado. Irmãos, vamos fazer uma oração para dar início ao culto, ao nosso Deus. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu em Tua presença, ó Pai, pelo privilégio, ó Pai, de louvar e engrandecer o Teu nome livremente, ó Pai. Graças te damos, Pai, porque o Senhor é um Deus que nos guia, é um Deus que nos sustenta, ó Pai. É um Deus que mesmo em nossas maiores dificuldades, sabemos que o Senhor está do nosso lado, nos amparando, nos apoiando, ó Pai. Graças te damos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai, pelo Teu povo, ó Pai. Pedimos que o Senhor venha estar na direção desse culto, ó Pai, para que cada ato aqui seja direcionado somente a Ti, ó Pai, e não a nós mesmos. Que lhe peço, lhe agradeço o nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos fazer a leitura do Salmo 147. Eu peço que os irmãos, mesmo em casa, acompanhem a leitura. E diz assim o Salmo: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e amável. Cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Saros de coração quebrantado, ele pensa nas feridas. Conta os números das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobrem de nuvem os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz no músculo dos guerreiros. Agrada-te o Senhor dos que o temem e do que o esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente, dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete, faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a tua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim nenhuma outra nação. Todos ignoram os seus preceitos. Aleluia. Irmãos, vamos continuar louvando o nosso Deus, o hino de número 23. Seu estrelado
Agora sim, amém, igreja. Vamos, nesse momento, fazer uma leitura no Salmos número 32. Eu vou estar lendo do verso 1 ao 5. E diz assim a palavra do Senhor. Em ti, Senhor, me refugio. Não, desculpa. 32. Bem-aventurado cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Irmão, nesse momento vamos estar fazendo uma oração, pedindo a Deus que Ele perdoe os nossos pecados, que Ele tenha misericórdia da nossa vida, porque diariamente erramos, diariamente pecamos contra o Senhor. E o Senhor é um Deus amoroso, que nos perdoa quando confessamos o pecado. Vou pedir para o Gabriel Filho que faça essa oração. Senhor Deus meu, neste momento, Senhor, venho aqui, Senhor, para que o Senhor possa nos desculpar, Senhor. Possa nos perdoar, Senhor, por sermos tão transgressores da sua lei, Senhor. Por não reconhecermos a sua soberania, Senhor, muitas vezes pecando, indo contra, Senhor, aquilo que o Senhor estabeleceu, Senhor. Senhor, venha a estar, Senhor, nos perdoando e nos limpando de nossos pecados, Senhor. Pois muitas vezes esquecemos de que Tu, Senhor, és Senhor sobre todos. Eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nesse momento eu convido o Ministério de Louvor. Vamos estar louvando o nosso Deus. Graça e paz, igreja, todos os irmãos que estão nos assistindo. Convido-os neste momento que você, junto com a gente, conosco aqui, com poucos que estão aqui na igreja, que proclame neste momento que Deus ele é exaltado na terra, nos céus, em todo lugar, porque Ele é nosso Deus, Ele é nosso Senhor. Estamos aqui para adorá-lo de todo o nosso coração. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é
exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Vai sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. E a próxima canção, ela fala de um sentimento que muitas vezes é muito difícil a gente falar até para as pessoas que são próximas a nós, que nós as amamos, admiramos, mas a gente tem que pensar que esse sentimento, quando a gente fala do nosso Deus, de Jesus, não é um sentimento qualquer. A gente está falando daquela pessoa que deu a vida dele para nos salvar. Então esse amor, ele tem que transbordar o nosso coração. Não é simplesmente uma palavra. É sentimento profundo daquela pessoa que te fez, mesmo você sendo um pecador, mas que você te fez uma pessoa purificada em nome dele. Eu te louvo de todo o coração. É só pensar em ti pra te adorar. Te amo tanto, Jesus. Te amo tanto. Eu te amo e canto assim. Em tuas asas sou levado a ti. Te amo tanto, Jesus. Te amo tanto. O meu ser espera em ti, quer te adorar pra sempre, por tua glória e teu poder. Ergo as mãos e o coração, ergo a voz aos céus e canto. Tu és o meu protetor. Eu te louvo de todo o coração. É só pensar em ti pra te adorar. Te amo tanto.
amo e canto assim. Em tuas asas sou levado a ti. Te amo tanto, Jesus. Te amo tanto. O meu ser espera em ti, quer te adorar pra sempre, por tua glória e teu poder. Ergo as mãos e o coração, ergo a voz aos céus e canto. Tu és o meu protetor. Eu te louvo de todo o coração. É só pensar em ti pra te adorar. Te amo tanto, Jesus. Te amo tanto. Te amo tanto, Jesus. Te amo tanto. Te amo tanto, Jesus. Te amo tanto. Amém. Amém. Irmãos, nós já estamos quase chegando na hora da parte mais importante do culto, que é a palavra em que Deus falará através da vida do pastor. Mas, nesse momento, eu vou estar fazendo a leitura do Salmo 65 e estaremos consagrando os nossos dízimos, nossas ofertas. E a palavra do Senhor, Salmo 65, diz assim: A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens por causa das suas iniquidades. Se prevalecerem as nossas transgressões, tu nos lá perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista os teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o seu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus Salvador nosso, a esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por sua força consolida os montes, cingindo de poder, que aplaca o rugir dos mares, o ruído das ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais, os que vêm do oriente e do ocidente. Tu fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e as rega. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispõe. Regando-lhes os sulcos, aplanando-lhes as leivas. Tu a amoleces com chuvisco e lhes abençoa a produção. Coroa o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura.
destilam sobre a pastagem do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Irmãos, nós louvamos a Deus porque a nossa igreja tem sido fiel nos dízimos, nas ofertas. E é isso que tem sustentado a obra do Senhor. É com esses recursos que a nossa igreja consegue sustentar a expansão do reino, auxiliar missionários, para que a palavra de Deus continue sendo pregada a todas as pessoas. Louvamos a Deus por isso. E fazemos isso porque entendemos que é uma ordenança do Senhor. É uma das partes mais difíceis da conversão de um homem quando se fala em converter o bolso. Mas quando a gente entende que nada é nosso, tudo é de Deus, fica muito mais fácil. Nesse momento eu vou pedir para o diácono Ailton que faça uma oração consagrando os dízimos e ofertas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença nos colocamos, ó Deus, agradecidos pela oportunidade e o privilégio que o Senhor Deus tem concedido aos Teus servos, mesmo estando distante da Tua casa, a casa de oração. Tem tido a oportunidade, ó Deus, de contribuir com os dízimos e com as ofertas, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que esse dinheiro não é para o Senhor, porque o Senhor não precisa de dinheiro, mas sim para a Tua causa, ó Deus, para a Tua obra aqui na terra. Pai, em nome de Jesus, da mesma forma, através dessa oração, eu peço a Ti que o Senhor os alcance, que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando a cada um, conservando, ó Deus, os seus empregos, ó Pai, conservando, ó Deus, as suas saúdes, ó Deus, para que possa, ó Deus, trabalhar e ganhar o sustento para os seus lares, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, consagramos a Ti, ó Deus, esta oferta, os dízimos e as ofertas, ó Deus, que seja tudo para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Nesse momento, então, eu passo a palavra para o reverendo Gabriel e que Deus nos dê entendimento da Tua vontade. Que Deus use a vida do reverendo para falar para as nossas vidas. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Os dias estão voando, né, igreja? Os dias estão passando muito rápido. Parece que foi ontem que estive aqui, trazendo a mensagem do Senhor. Os dias estão num ritmo que nos assusta. Mas uma alegria imensa saber que o Senhor nos concedeu mais uma semana de saúde, uma semana de bênçãos na nossa vida. E nós agradecemos a Ele por isso, porque Ele tem cuidado de nós e nos dado aí essa continuidade da nossa existência debaixo do poder dEle e da vontade soberana do Senhor. Nós estamos numa série de mensagens que tem como tema geral Aprendendo com Jesus. Eu decidi, na realidade, movido pela ação do Espírito Santo, tratar sobre este aprendizado, entendendo que como igreja nós precisamos lembrar que Jesus é o mestre dos mestres. Nós caminhamos na vida cristã muitas vezes no automático, eu falo como um piloto automático, num avião ou um carro que tenha piloto automático. Você coloca lá a programação e a vida caminha. E nos acostumamos a ser crentes. Nos acostumamos a essa vida litúrgica, religiosa. E muitas vezes não paramos, não sentamos para o aprendizado. E nisto, observando esse período de confinamento, as coisas que estão acontecendo, Deus tocou meu coração para falar, aprender com Jesus. Até porque Ele mesmo disse, lá no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 11, versos 28 a 30, aprendei de mim. Estou destacando uma parte do verso. Aprendei de mim. Se o Espírito Santo deixou essa expressão, fato é que nós
precisamos entender a necessidade do aprendizado. Louvado seja o nome do Senhor, porque temos observado que a nossa igreja, os nossos irmãos têm buscado aprender, mas aprender com o mestre dos mestres é o melhor de tudo. E nós vamos hoje tratar de um tema muito bom. Não vou falar qual que é o tema hoje, mas quero começar a nossa mensagem contando aqui uma história que foi contada. Não sabemos se foi um fato real ou se é uma história. Diz algo sobre a história do grande Napoleão Bonaparte. Dentre as muitas histórias que se conhece a respeito de Napoleão, existe uma que é realmente impressionante. Um jovem oficial do exército imperial tinha sido condenado à morte. A mãe do soldado, derramando lágrimas aos pés do imperador, suplicou o perdão para o filho. Napoleão, de pronto, recusou, alegando tratar-se de um reincidente, razão pela qual a justiça exigia a morte do réu. Desesperada, como toda e qualquer mãe, esta mãe, argumentando, disse-lhe: eu não peço justiça para o meu filho, majestade. Eu peço misericórdia, Senhor, misericórdia. Replicou o monarca: ele não merece misericórdia. Ela, porém, insistiu, dizendo: eu sei, Senhor, se ele a merecesse, não seria misericórdia, seria justiça. Tocando-lhe, porém, o coração esta verdade, Napoleão respondeu: eu farei misericórdia. Então já deu para entender a temática de aprender com Jesus, aprender sobre misericórdia ou compaixão, dependendo da tradução aí que venha do grego, do hebraico. Mas fato é que a misericórdia deveria ser algo presente na nossa vida, algo que fizesse parte da nossa vida. O que nós mais vemos é que o senso de justiça que nós temos se torna muito mais aguçado do que propriamente o senso de misericórdia, o exercício da misericórdia. Nós temos uma capacidade prática e rápida de, dependendo das circunstâncias, já jogar toda a nossa ira, o nosso senso de justiça para condenar o outro. É muito comum entre nós, se alguém falhou conosco, nós já atacamos esta pessoa, nós já ferimos a pessoa ou a julgamos. Não exercemos, porém, aquilo que chamamos de misericórdia ou compaixão. A palavra misericórdia, ela tem esse sentido no hebraico de algo nas entranhas, que vem de dentro do ventre ou na sede das emoções, aonde os nossos afetos, emoções, desejos, a ternura se faz presente. Mas nunca é um sentimento para si, é um sentimento para o outro. No grego, eléu também nos traz a ideia de ter o desejo ativo de remover os sofrimentos ou a miséria do outro. Creio que nos falta um pouco disso. Normalmente, quando nós falamos de misericórdia ou compaixão, pensamos que é algum ato social, alguma atividade de cuidado com o outro. Isso tem a ver com a bondade. Isso tem a ver com o amor. A misericórdia está ligada ao conceito de justiça e verdade. A misericórdia é o não exercer o direito que lhe cabe como justiça para atender a miséria do outro, o sofrimento do outro, acolher e ajudar a sair desta condição. Vamos aprender com Jesus nesta noite sobre misericórdia. Um olhar para si e para o outro. Misericórdia, um olhar para si
e para o outro. Então, o que Jesus nos ensina? Primeira coisa, o texto que nós vamos ler agora é o texto de Mateus, capítulo 5, o verso de número 7, que é o início das bem-aventuranças. Esse é o texto base para hoje. Misericórdia, diz-nos o texto: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então estamos aí dentro de um texto maior, do capítulo 5 ao capítulo 7, aonde de início, que nós chamamos das bem-aventuranças, aonde Jesus estabelece qual é o caráter, o padrão do caráter do verdadeiro discípulo. Não podemos olhar para o Sermão da Montanha apenas como uma descritiva de atividades, mas isso não tem a ver com o fazer, isso tem a ver primeiro com o ser, com a essência. Então, o que Jesus nos ensina? Primeiro, misericórdia ou cardia, esse compadecer-se, esse entranhado, né, de dentro, esse sentimento, ele é uma questão que faz parte da natureza do novo nascido. Então, a questão aqui é ser, é essência. Todo novo nascido tem de ser misericordioso, porque isso faz parte da característica do novo nascimento. Não é uma questão de fazer, é uma questão de ser. Eu explico isso tranquilamente. Exercer misericórdia ou atividade, ela não antecede aquilo que eu sou na minha essência. Eu faço porque eu sou misericordioso. Eu faço porque, sendo discípulo e discípula de Jesus, eu exerço misericórdia. É diferente de nós estabelecermos alguma atividade ou alguma situação aonde nós temos que insistir para que você faça alguma coisa, querido irmão, querida irmã. Isso deveria fazer parte da essência da nossa natureza, porque isso é o que nós devemos transparecer, fazer, porque quem nasceu de novo carrega a imagem e semelhança do ser misericordioso. Jesus é misericordioso. Os Salmos, a Bíblia retrata principalmente que o nosso Deus, um atributo do nosso Deus é misericórdia. Então, quando nós falamos de atributos divinos do nosso Deus, estamos falando daquilo que é da sua essência. Então, aquele que é nascido de novo, aquele que se diz convertido, aquele que se diz crente, aquele que se diz discípulo de Jesus, discípula de Jesus, deve entender que isso tem que ser natural. Não pode ser fruto de uma ação de pressão externa, porque isso estar dentro, pois o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo também nos conduz a viver e a exercer isso que nós somos. É mesmo que você dizer assim: olha, eu tenho o meu temperamento, uma característica sua. Eu sou sanguíneo. Eu sou fleumático. Eu sou... tem mais o outro aí, tem mais um monte deles aí, né? Se isso é uma característica, eu não tenho como eu mudar. Eu sou sanguíneo. O colérico, tinha esquecido. Eu sou sanguíneo. Isso é uma característica, isso faz parte da minha essência. Você pode ser uma pessoa fleumática. Os que nós conhecemos aí como os perfeitistas, provavelmente sejam fleumáticos. É uma característica, isso faz parte da essência da pessoa. Então o que Jesus nos ensina aqui é que bem-aventurados misericordiosos, aqueles que de fato nasceram, aqueles que de fato são discípulos, isso deve fazer parte da vida, não deve ser algo que seja fruto apenas de alguém que diz: olha, vamos exercer misericórdia, tenha paciência, perdoe fulano. Não! A questão aqui é ser e não fazer, diz respeito ao que somos na nossa
totalidade do ser transformado. Quais de fato são as intenções do nosso coração? Então, quando nós, agora sim, fazemos algo, exercemos a misericórdia, é porque ela deve ser fruto do que está dentro das intenções do meu coração. Quando nós contamos a história de Napoleão, aqui é a condição que ele tinha, e a lei lhe permitia condenar aquele jovem à morte. E pelo clamor de uma mãe que, de uma certa forma, se dirige ao grande monarca para dizer: olha, tem misericórdia do meu filho. E a contrastar com aquilo que a lei determina. Então, exercer a misericórdia tem a ver com as relações interpessoais, e nós, no nosso exercício, precisamos entender isso, porque podemos ter o direito, mas, por essência, podemos exercer a misericórdia, o perdão. Agora, eu quero continuar dizendo que o verdadeiro discípulo ou discípula é antes de fazer, é misericórdia antes de exercer misericórdia. As nossas atitudes e ações são fruto daquilo que nós somos. Irmãos, não se espantem em entender o quanto nós encontramos às vezes dificuldade na nossa comunidade, nas pessoas que não desenvolvem essa característica que é do novo nascido. Não cabe a mim fazer um julgamento, mas a pessoa que não exerce misericórdia precisa repensar, à luz das Escrituras Sagradas, de uma vida de oração, de quebrantamento, por que não quer exercer misericórdia, quer exercer juízo. Como nós vemos as pessoas querendo detonar, querendo atacar muitas vezes por determinadas situações. Misericórdia. Eu preciso exercer misericórdia. Portanto, misericórdia está ligado ao que somos e não ao que fazemos. Precisamos entender que Jesus nos chama para o fato de que devemos refletir o que Ele é, se de fato, verdadeiramente, somos discípulos dEle. Jesus, seu atributo é misericordioso. Então, quero, nesse primeiro parte da nossa mensagem, lembrar você, dentro do que Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos. E veja bem, se você ler o texto aí do Sermão da Montanha, a multidão se aproxima, Jesus parece que se retira para um cantinho, para um lugar ali, chama os discípulos, que ele considera os seus discípulos, e vai ministrar esse sermão longo, que aponta para o caráter cristão. Falta-nos caráter cristão muitas vezes. Falta-nos entender o que é o caráter cristão. E é por isso que nós temos dificuldades na área do perdão, no exercício da bondade, do amor, da misericórdia, que é o tema de hoje. Por quê? Porque a palavra caráter vem de caractere, de algo que é impresso. Sendo impresso, é a ideia daquela prensa que ela é colocada numa chapa de aço, e aquela tonelada de força vem sobre aquela chapa e molda. O que Jesus estava dizendo aos discípulos, que era necessário eles entenderem que misericórdia deve fazer parte da essência do novo nascido. Segundo, queridos, o que Jesus nos ensina, Jesus disse: vinde a mim, e ele vai dizer: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Agora, a segunda parte eu acho que é a mais difícil, porque entender que eu devo ser mentalmente é fácil, mas a segunda parte da nossa mensagem vai nos trazer, eu creio que a maior dificuldade. Devemos olhar para nós mesmos com os olhos e para os outros com os olhos da misericórdia de Cristo. Por quê? Porque em nós não há nada que nos justifique
diante de Deus. Normalmente, a pessoa que tem um senso de justiça muito aguçada, pouco olha para dentro de si. E se nós voltarmos um pouco nas bem-aventuranças, ela vai ser, a misericórdia é fruto da compreensão das 4 primeiras bem-aventuranças. Bem-aventurados humildes de espírito, ou pobres em outra tradução, é reconhecer a sua miséria diante da justiça santa de Deus. Bem-aventurados que choram, porque ao olhar para si, diante da santidade e justiça de Deus, reconhecem que nada merecem e que o pecado é uma coisa horrível na sua vida. Bem-aventurados os mansos, porque entendendo que a humildade, que a pobreza da sua própria miséria, e que devem chorar, ele não vai mais atingir ao outro com o seu senso de justiça. E aí vem a 4ª bem-aventurança, que diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Agora, esta justiça não é a sua justiça, não é a minha justiça, mas é a justiça do Senhor, a justiça que levou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo à cruz para morrer por mim e por você. E aí você tem fome e sede da justiça de Deus e não da sua própria. Esse é o problema, irmãos. Nós lemos a passagem bíblica das bem-aventuranças, mas nos colocamos e julgamos as pessoas e tudo que está ao nosso redor a partir de nós mesmos, da nossa própria justiça. Então, se eu não entender esse caminho do Sermão da Montanha, em que Jesus vai dizer assim: olha, dá uma olhadinha aí dentro. Salmo 40 vai falar, né, sobre pecado. Salmo 32. Salmo 51, ou como Paulo em Romanos: miserável homem que sou. Há muitas pessoas que são profundamente amargas, violentas, de palavra pesada em relação ao seu próprio irmão ou irmã, porque tem uma justiça própria. E hoje nós estamos no discipulado tratando sobre a questão da justificação. E veja bem, queridos, nós talvez mentalmente, talvez racionalmente, nós presbiterianos ou reformados conhecemos muito bem a questão da justificação do ponto de vista da ação de Deus, que é pela fé, pela graça. Mas na prática podemos justificar os nossos atos a partir do nosso senso de justiça e não do senso de justiça de Deus. E isso é um problema, que eu já falei de 2 palavras bonitinhas: ortodoxia e ortopraxia. Ou seja, aquilo que eu conheço de termos cognitivo, racional, e aquilo que eu pratico. Pode haver nos relacionamentos dentro da sua casa, nos relacionamentos dentro da igreja, nos relacionamentos do seu trabalho e família, aonde você tem o conhecimento, você foi justificado, a fé pela obra de Cristo, não pelas obras humanas. Mas na prática, na hora de exercer a misericórdia, nós colocamos a nossa justiça, nós colocamos o nosso padrão para mensurar este relacionamento. E é por isso que Jesus vai dizer: olha, dá uma olhada na parte de cima. Você já olhou para dentro de você? E é por isso que nosso segundo aspecto da mensagem, o segundo ensino de Jesus, é que nós devemos fazer um olhar, uma introspecção dos reais motivos da nossa própria natureza. Quais são as intenções do nosso coração? Você já parou para pensar sobre isso? Quais são as reais intenções do meu coração? Sabe o que é mais fácil, irmãos? É nós julgarmos. Isso nós aprendemos muito, a Bíblia nos ensina através dos fariseus. Aquela mulher pega em adultério, e Jesus, vendo os fariseus, com tudo o que eles tinham feito, vendo que eles estavam julgando aquela senhora, observando que eles estavam querendo matá-la, porque a lei dizia: quem for pego em adultério deve ser morto. E ali, provavelmente numa praia, próximo ao rio, Jesus levanta a sua
cabeça e diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Diz-nos a Escritura Sagrada que não ficou ninguém. Não ficou nenhum dos fariseus. Sabe por quê, irmãos? Jesus é maravilhoso. Ele cutuca. Ele vai no cerne do problema. Por isso que misericórdia não é uma questão do exercício, mas a misericórdia tem a ver com as intenções do coração. E se nós somos novos nascidos, nós exercemos a misericórdia porque compreendemos qual é a nossa condição diante do Senhor único, santo e justo. E ao olhar para o outro, talvez para a falha do outro, nós não estamos dizendo que nós temos que cobrir aquilo que é certo e errado, ser conivente com o pecado, mas nós precisamos entender as reais intenções do nosso coração e aquilo que nós somos diante de Deus. Então, o olhar, a misericórdia tem a ver com este olhar para dentro. Davi coloca isso de maneira muito clara no Salmo. Em iniquidade eu nasci, fui concebido. Confessando que quando os pecados, somente aquele pecado que ele havia cometido com Batseba e contra Urias, quando ele cai em si, é o que vai aqui no primeira bem-aventurança, ele se sente a miséria. Que ser humano que sou eu? Somos alvos da misericórdia de Cristo, irmãos. Por isso que estamos aqui em pé. Ou vocês talvez aí sentados no sofá. A ideia em pé aqui é uma expressão, apenas uma figura para dizer, antes de você apontar os dedos, antes de você querer julgar a atitude de um ou de outro, lembre-se quem é você. Lembre-se da misericórdia. Deus poderia exercer e pode exercer sobre nós juízo eterno no inferno. O Senhor poderia nos dar o que nós merecemos, mas Ele nos dá o que nós não merecemos. Isso chama-se misericórdia, e só pode fazer isso Ele, e é por isso que Jesus nos chama para este ensino. Nunca conseguiremos corresponder à misericórdia de Deus. Na parábola do devedor incompassivo, o ensino, o cerne da passagem, tem o único objetivo: nós nunca poderemos, como diz, pagar ou fazer algo à altura da grandiosidade, da extensão e profundidade do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Devemos exercer o que recebemos gratuitamente. Se sei que sou devedor somente à misericórdia divina, se entendo que sou crente somente por causa daquela gratuita graça de Deus, então eu não deveria permitir qualquer sentimento de orgulho pessoal, não deveria haver em mim qualquer espírito vingativo, sem dúvida, e sem dúvida, eu não deveria ficar insistindo sobre os meus direitos. Eu não sei você em relação à sua esposa ou seu esposo, ao seu pai, aos seus filhos ou filhas, ao seu irmão na igreja, à sua irmã, eu não sei. Quem fala isso aqui, Dr. Mark Lloyd Jones, no seu comentário sobre o Sermão da Montanha. Nós não podemos, de maneira alguma, querer fazer valer a nossa justiça. Isso tem a ver com misericórdia, porque quem recebe misericórdia, tem de exercer misericórdia. Então, o que mais podemos então aprender com Jesus? Primeiro, nós entendemos que Jesus aponta que, como cristãos, como servos,
a natureza, ou seja, a misericórdia faz parte da nossa natureza. Segundo, que nós devemos olhar para nós, e olhando para a nossa condição, ao olhar para o outro, não queramos exercer a nossa justiça, o nosso querer, o nosso direito, mas exercer a misericórdia. Porque nós nunca poderemos, de maneira alguma, medir os nossos direitos por aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então, qual é o último ensino, o terceiro ensino? É que a lei da semeadura será sempre uma realidade na nossa vida. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão... Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É interessante olharmos essa segunda parte, que é uma consequência natural daquilo que eu sou. Daquilo que eu sou, porque o Senhor me transformou. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Quando nós falamos da vida cristã, Filipenses 1,6 nos diz: aquele que começou a boa obra, a completará. Então, como discípulos de Jesus, fomos alcançados por causa da misericórdia de Jesus, da obra do Senhor Jesus, que foi justificada, foi feita justiça na cruz. Nós agora alcançamos a misericórdia. Estamos, eu digo, numa condição, porque ainda até a volta de Jesus, ou a nossa partida deste mundo, se Ele não voltar antes, a misericórdia do Senhor nos acompanha. É a passagem do texto do Salmo que diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu falei isso na live ontem da FUSA, da Federação de UMP. Ou seja, a palavra lá, seguir, na língua hebraica é perseguir, a tradução literal. Então, certamente que a misericórdia do Senhor me persegue. Querida igreja, é como se você estivesse andando à luz do dia, do sol quente, e a sua sombra, você vira para um lado, ela te acompanha, você vira para outro, ela te acompanha. Você tenta fugir da sombra. Eu, quando criança, eu tentei fugir da sombra. É coisa de louco, né? Quem me viu achou: caramba, o Gabriel está pirando. Porque você já tentou fugir da sua sombra? Não dá. Não tem como. Eu quero dizer para você que esse texto, que esta misericórdia sobre a sua vida enquanto discípulo de Jesus, se você tem certeza da sua salvação, se você vive o Evangelho, a misericórdia é algo presente, encarnado em você, ela não vai sair. E a misericórdia do Senhor que te conduzirá em triunfo, continuará sobre você, porque nesta terra nós ainda pecaremos. Agostinho de Hipona fez uma grande afirmação em suas confissões, no primeiro capítulo: não posso não pecare. Não posso não pecar, na condição em que estamos. Independentemente da nossa salvação, nós ainda cometemos pecado. Agora, o que nos faz permanecer no propósito santo de salvação, o que nos faz permanecer é a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, as misericórdias do Senhor que não tem fim, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Então, o sentimento do nosso Deus por nós, que foi, na verdade, ali fortalecido, estabelecido na cruz do Calvário, continua sobre a nossa vida, porque nós erramos. Se não for pela misericórdia do Senhor, nós vamos para o buraco, nós vamos para o inferno, nós vamos arder no inferno, no fogo de chamas eternas. Nós passaremos a eternidade debaixo da santa ira do Senhor, que nós, graças a Deus, da minha parte, eu tenho certeza que não passarei. A lei da semeadura nesta vida também é válida. É isso que o texto nos ensina. Quando nós exercemos misericórdia com o outro, e eu quero chamar a atenção, irmãos, que eu conheci irmãos que são muito aguçados no seu senso de justiça. Eu quero dizer para você, neste dia, a Bíblia diz que a tua justiça e a minha são como trapos de imundícia. O que eram os trapos de imundícia? Eles eram utilizados sobre os leprosos.
os panos que cobriam as feridas, as chagas dos leprosos, e que deveria ser queimado. Aquilo que cobre o podre, o mau cheiro. A minha justiça, a sua justiça não vale para nada. E nós temos que entender isso. Não queira medir o outro pela sua justiça, porque é trapo de imundícia. A justiça que a Bíblia nos ensina é a justiça que está na cruz do Calvário, que foi na cruz do Calvário, que está naquele que é misericórdia plena, e a quem nós devemos seguir e aprender a exercer, porque se Jesus tivesse que nos julgar hoje, eu creio que eu não estaria aqui. Eu não sei você, nós precisamos ter esse senso, ter esse entendimento e esse sentimento. As misericórdias do Senhor não têm fim sobre a nossa vida. Lei da semeadura. Querida igreja, há muitas pessoas enfermas, física, emocional e espiritual. Sabe por quê? Porque não sabem ministrar perdão. Guardam, carregam de fundo nas costas. Não consegue perdoar. Quando você não consegue perdoar, existe algo que chama-se orgulho, soberba, porque você se acha melhor do que o outro. O apóstolo Paulo em Romanos disse: não pense cada um sobre si mesmo além daquele que convém. Ou seja, não se ache a última bolachinha, o ó do Borogodation, o cara. Não se ache mais crente que o outro, porque diante do Deus Santo, nós somos nada. Então, na hora de exercer perdão, aprenda a perdoar. Na hora que alguma coisa acontecer que for contra você, que você acha que te atingiu, dá uma olhadinha para o passado. Dá uma olhadinha para a obra que Cristo fez na sua vida, para entender como você precisa, às vezes, ajudar a tirar o outro. Segundo o texto lá, a própria palavra no grego, ir lá e se compadecer, e trazer, ajudar a pessoa a sair da miséria humana. Não nos cansemos de exercer a misericórdia, pois pela graça de Deus seremos levados em triunfo, pelo Deus misericordioso, nós alcançaremos os céus, porque as misericórdias do Senhor nos conduzirão, mas nesta vida, enquanto assim o Senhor nos permitir, devemos, de fato, exercer aquilo que nós somos. Eu quero deixar uma última pergunta para você hoje. Como você tem exercido misericórdia? Você entendeu o que é misericórdia? Deus poderia ter te lançado e lançado a mim no inferno. É isso que eu e você merecemos. Mas Ele nos dá o céu, que nós não merecemos. Como é que você tem tratado aquele irmão, aquela irmã, o seu esposo, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha? Como você tem exercido? Bem-aventurados, felizes serão, regozijar-se-ão aqueles que de fato são misericordiosos. É uma questão da essência do novo nascimento. Se você ainda não entregou seu coração para Jesus, você não entendeu essa mensagem. Mas hoje é o dia de você entregar o coração a Jesus, porque Ele é misericordioso para dar algo que você não merece: o céu. E você, querido irmão e irmã, dê uma olhadinha para dentro de você. Veja se de fato você é misericordioso, se isso faz parte da sua essência. Porque o fazer, até aqueles que não são cristãos fazem, exercem bondade aí fora, mas ser misericordioso é uma característica dos verdadeiros discípulos e discípulas de Cristo Jesus. Napoleão, não sei a história, não sei se ele falou: exercerei misericórdia, talvez por um ato da bondade humana, que nós chamamos de graça comum. Mas, e você? Você é misericordioso? Então, aprendei com Jesus, que é humilde e manso de
de coração. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra, ela é profundamente exortativa, orientativa, norteadora, mas ela é esclarecedora, ela traz à luz algo que muitas vezes nós confundimos com serviço social, bondade. A misericórdia não tem a ver com isso, Senhor, porque a misericórdia é uma característica daqueles que nasceram de novo. Aqueles que nasceram de novo são misericordiosos. É isso que o nosso Salvador nos ensinou nesta noite. Aqueles que são misericordiosos têm a capacidade de olhar para dentro de si e reconhecer que nada é diante da santidade e justiça do nosso Deus, e reconhece que o que são agora não é fruto da sua vontade própria, mas é fruto da misericórdia do Senhor, que em vez de nos dar aquilo que nós merecemos, o inferno, nos concede a graça salvadora e os céus. Mas a misericórdia também, Senhor, nesta vida, ela deve produzir frutos. Ela deve ser algo atuante nas relações interpessoais, familiares, eclesiásticas, religiosas. Senhor, quanto nós precisamos entender isso, que aquele que é, colhe, porque aquele que exerce aquilo que é, alcança a misericórdia do Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque ela nos traz ao entendimento, ao ensino que requer reflexão. Senhor, em nome de Jesus, que todos que ouvem esta mensagem sejam tocados pelo Espírito Santo, incomodados pelo Espírito Santo, para fazer primeiro uma avaliação da sua própria essência. E também ao olhar para o outro a partir do olhar de Cristo Jesus, para colher aquilo que a Tua palavra nos ensina. Os bem-aventurados, os misericordiosos, alcançarão misericórdia. Perdoe as nossas imperfeições, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Vamos encerrar este momento, antes da minha oração e bênção, com mais um cântico espiritual com o ministério de louvor. Oh Deus, te louvo.
louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi provar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Oh, te louvo, oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor, quanto amor. Quanta dor, quanta dor. Quanto amor, quanto amor. Quanta dor, quanta dor. Obrigado, Senhor, porque teu amor, o amor que me transformou, que nos transformou, Senhor, o amor inexplicável, porque, Senhor, receber de ti tão grande graça. Obrigado porque a tua misericórdia é sem fim. Obrigado porque a tua misericórdia tem se renovado dia após dia. Obrigado porque pela tua misericórdia, Senhor, seremos conduzidos por ti à morada celestial. Morada essa que nós não merecemos, porque não há nada em nós, sem a tua graça, sem a tua presença, que nos conduza. Mas pelo amor tão grande de Jesus, fomos alcançados. E o Senhor, em vez de exercer o juízo sobre as nossas vidas, exerceu o juízo sobre o seu próprio Filho, para que hoje nós, alcançados pela tua misericórdia, pudéssemos, Senhor, te servir e ter a esperança de que os céus é o presente dos céus para nós, é o teu presente, é a dádiva. Obrigado, Senhor. E agora a igreja de Cristo Jesus, que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça inexplicável, que o amor profundo e insondável, o amor impenetrável de Deus Pai, a presença, a companhia, o agir do Espírito Santo, repouse sobre todos vós, sobre toda a igreja, até o grande dia, o dia em que nós nos encontraremos face a face com o nosso Salvador. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor, mais uma vez.
Que a tua semana seja uma semana cheia deste amor, né, desta misericórdia do Senhor que caminha sobre as vossas vidas. Que você também possa lembrar-se das orações, de orar por aqueles que estão enlutados, por aqueles que estão passando fase difícil, por aqueles que necessitam de um emprego, da permanência do emprego, por aqueles que estão desempregados. Que o Senhor tenha misericórdia. Também orar pelas nossas eleições. Dia 20 de setembro, eleição para pastor e diáconos. Oremos. Estamos nos organizando como igreja. Nós, como conselho, já estamos nos organizando em parceria com a junta diaconal para termos aqui no dia da eleição todo um planejamento dentro das normativas estabelecidas. Orar também pelo nosso retorno no próximo dia 6, se Deus nos permitir, 6 de setembro, é o retorno. Orem, porque nós estamos, junto com a junta diaconal, também preparando tudo para esse retorno dentro daquilo que prescreve a normativa. 30% de utilização do espaço, algumas pessoas não poderão vir ainda, somente quem é grupo de risco, né? E nós vamos fazer aí, vai ter tudo direitinho organizado. Já estamos trabalhando como conselho em relação a todos esses eventos. Eleição para presbíteros em outubro, tudo transcorrendo com a graça do Senhor. E mais uma vez, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.